Nos últimos meses, um nome tem ganhado destaque quando o assunto é emagrecimento. Você já ouviu falar? Monjaro. Mas afinal, até que ponto medicamentos são a melhor solução, né? A dieta ainda é o caminho mais seguro e eficaz? Para esclarecer essas dúvidas, conversamos agora com a nutricionista Raquel Rodrigues, que já está aqui no estúdio com a gente, né? Que vai nos ajudar a entender o que realmente funciona quando o assunto é emagrecer com saúde. Raquel, bom dia, seja bem-vinda ao Manhã Viva e à Rádio Monte Roraima FM. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre essa medicação. Ai, muito bom. Raquel, muita gente tem ouvido falar do Monjaro, né, como eu falei, mas falar do Monjaro como uma solução rápida, né, para emagrecer, não é? Sim. De forma simples, né? Explica pra gente aí como é que esse medicamento age no organismo e em quais situações, né, ele costuma ser indicado. Certo. Então, para deixar de forma bem mais didática para todo mundo entender, a atuação do medicamento, ela é muito uma via comportamental da pessoa. Uhum. Muitas pessoas podem acreditar que tomando a medicação, Monjaro, Ozempic, né? Porque não é só o Monjaro, ele tem vários análogos daquele tipo. Certo. Vai, sei lá, acelerar metabolismo, queimar algum tipo de gordura no corpo, e não tem nada a ver. A função dele é comportamental para a pessoa. Ou seja, você está cheio e acaba não consumindo tantos alimentos. E esse é o primordial do emagrecimento. Você gastar mais do que você consome, certo? E aí, o que acontece muito é de ter essa brigazinha. Ai, é Monjaro? É dieta? Eu não vou nem para um lado nem para o outro. Sim. Eu acredito que seja a junção dos dois. Porque realmente é uma medicação revolucionária. Principalmente para o público que ela foi criada. Agora, já entrou nesse assunto, explica pra gente também, né? O Monjaro pode ser utilizado por qualquer pessoa, não é? Quais critérios aí os médicos e nutricionistas, né, precisam avaliar aí antes de indicar esse tipo de medicamento? Ó, de início, a medicação ela foi criada para pacientes diabéticos e Certo. com grau de obesidade. E a gente fala que esse é o público correto por conta dessa atuação comportamental. Quando a gente vai avaliar os estudos de pacientes sobrepeso, com obesidade, a maioria deles não consegue só emagrecer na força de vontade que a gente fala, na dieta e no treino, porque, assim, são muitos quilos que eles têm que perder. Então, a pessoa chegar em 100 quilos para voltar para 70, 60, é uma jornada muito dura, muito difícil. E aqueles que conseguem, né, eles têm uma tendência a ter aquele reganho de peso. E quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença crônica. E doenças, no geral, a gente trata de forma multifatorial. Então, tem que ter um acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional. Se precisar utilizar a medicação, a gente faz o uso da medicação. Esses dias, no meu Instagram, eu estava dando um exemplo que eu tenho pacientes que seriam fortes candidatos a usar a medicação, que auxiliaria muito eles nesse processo de emagrecimento, mas eles têm vergonha, acham que porque está tomando a medicação estão ali perdendo a força de vontade deles, esse tipo de Poxa, coisa. é verdade. E aí eu tento explicar que, por exemplo, uma pessoa que tem um colesterol alterado, certo? Uma das formas de resolver aquilo seria mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, praticar atividade física, exercício. Só que existe medicações para a gente regular ali o colesterol dele por um tempo, certo? E a gente utiliza essas medicações e ninguém julga ninguém porque está tomando um remédio para ajudar ali no colesterol. A mesma coisa é com a obesidade. E a gente não tem esse olhar porque a gente não trata a obesidade como ela é, que é uma doença. Que é uma doença. A gente trata como, nossa, ele tá ali, ganhou tantos pesos porque ele quer. É falta de querer, é falta de força de vontade. E isso tem a discrepância, que é a galera que precisaria tomar a medicação, auxiliaria muito e não toma por isso, por vergonha, também não é barato. Exatamente. E tem a galera que não precisa de jeito nenhum E tá tomando utiliza. esse tipo de medicação e tá utilizando, assim, de formas absurdas. Exatamente. Agora, na sua experiência clínica, né, ao se comparar aí, né, os resultados do emagrecimento com o uso do medicamento como o Monjaro em relação a mudanças na alimentação, né, e reeducação alimentar, quais são os resultados aí as comparações? Então,
como eu tinha falado no comecinho, eu não acho que é uma coisa ou a outra. Eu acho que quando você trabalha os dois juntos, a mudança comportamental, a dieta e a medicação, aí é sucesso. Porque, como eu falei, ela atua numa questão comportamental de você estar consumindo menos. Só que isso tem alguns efeitos colaterais se você não faz uma dieta. Cansaço, dor de cabeça, perca de massa muscular. Alguns pacientes tomam a medicação e eles ficam tão perdidos ali no que comer, parar de comer, ficar em jejuns prolongados, que acabam perdendo muito mais músculo do que gordura, que seria ali o objetivo deles. Então, quando você alinha a dieta e a medicação com prescrição médica, na dose correta, pelo período correto, se o paciente aproveita aquele período da medicação para mudar os comportamentos, começar uma atividade física, tentar fazer escolhas melhores, aí ele pode ter muito mais sucesso no longo prazo. Porque eu sempre falo que não é difícil emagrecer. O difícil é você se manter magro. É verdade. E agora, muito interessante, né, a informação que você já acrescentou aqui com relação a pessoas que fazem o uso, às vezes até sem orientação médica, não é? As canetinhas que a gente está vendo aí chegando. Exatamente, né? Quais são os prejuízos à saúde, né? Quais os efeitos colaterais? Quais questões a longo prazo a gente pode avaliar com relação a esse uso indiscriminado, né? Seja do Mounjaro ou de outros, né? Que a gente também tem outros nomes aí, outros componentes, né? Outras questões também que as pessoas usam para emagrecer aí. Sim. As chamadas dietas milagrosas, tudo isso a gente tem que avaliar com muito cuidado. Primeiro, é uma medicação recente. Então, até os estudos que a gente tem não são tantos estudos assim, certo? Mas o que a gente tem uma validação científica boa. Segundo, a gente não sabe a galera que está comprando essas medicações sem acompanhamento médico, sem prescrição, ninguém tem certeza se venceu, se é falsificado, o que tem lá dentro. Então, é um perigo ali, que ela está correndo um risco. A segunda questão é isso que eu tinha comentado um pouco antes, que é a perca da massa muscular, a questão de deficiências nutricionais. Então, a pessoa acaba não comendo comida de verdade e pode faltar nutrientes, vitaminas, minerais. A outra questão também de fraqueza, dor de cabeça, cansaço. Ou ali o efeito rebote também. Você vai passar um mês tomando a medicação para perder ali seus 5 quilos, e aí quando a sua caneta acabar, você vai ganhar de volta? Não parece uma coisa de longo prazo, certo? Exatamente. Agora, você já comentou aqui a respeito desses efeitos do medicamento no corpo, né? Algumas pessoas relatam alguns incômodos, né? Vamos listar aí algum desses incômodos que podem aparecer ao utilizar, né, esse medicamento e outros. O mais comum é a questão dos enjoos. Então, isso vai depender da tolerância da pessoa e principalmente da dose que ela está tomando a medicação. Então, doses ali de 5, um pouco mais altas, os pacientes relatam muito enjoo, muito cansaço, perca de força. Só que essa questão do cansaço e da perca de força não é necessariamente da medicação, mas é do fato de não estar se alimentando. Certo. E aí, quando a gente não está se alimentando, a gente fica realmente com dor de cabeça, com cansaço. Mas o efeito colateral imediato é a questão dos enjoos. Exatamente. E pensando a longo prazo aí, né, Raquel, né? Como é que você orienta aí os seus pacientes em relação à dieta, atividade física, comportamento alimentar, com ou sem o uso de medicamento, ou seja, para emagrecer com saúde, né? No meu consultório, eu sempre converso com os pacientes que não é sobre fazer uma dieta perfeita, é sobre fazer uma dieta que você vai manter. Então, assim, não é emagrecer, não. É você se manter magro por longo prazo. Então, a dieta de verdade, ela tem que caber na rotina da pessoa, no dia a dia dela, tem que ser algo fácil para ela, porque é uma luta de todo dia. Comer, a gente tem que comer todo dia. E várias vezes ao longo do dia. Se você torna aquilo uma coisa muito difícil, muito complexa, ninguém consegue levar no longo prazo. Ninguém consegue manter. Ninguém consegue manter no longo prazo. Não só de ser prático, fácil, mas ser algo que te dê prazer também. Então, ai, meu Deus, vou cortar pão, vou cortar carboidrato, vou cortar doce. Não, não é assim. No consultório, a gente... E aí se torna uma tortura. Se torna uma tortura. Por isso que muita gente, principalmente antigamente, quando a gente falava de dieta, a pessoa já, meu Deus do céu, fazer dieta, que terror. E no nutricionista, antigamente, era um medo. É uma coisa que tem sido mudada nos últimos tempos. Até porque, realmente, antigamente,
não tinham tantos estudos, tanta validação científica, e aí eram as dietas malucas. Dieta do ovo, dieta da lua, jejuns prolongados e coisa desnecessária. Que às vezes pode afetar a saúde, Muito né? mais prejudicar do que resolver aquele problema. Perfeitamente. Quero agradecer aqui a sua participação no Manhã Eu Viva, que não é? agradeço. E até uma próxima oportunidade. Um ótimo dia. Vai ser ótimo participar de novo.